Olá, alunos! Estamos para mais uma videoaula aqui. Hoje é a nossa 67ª aula. Eu já quero começar essa aula parabenizando vocês por estarem aí atentos, né, a novas aquisições de novos saberes. Espero contribuir um pouco mais com o aprendizado de vocês. Sempre a gente começa a aula, né, fazendo aquele lembrete de que aqueles alunos que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom sempre tem que responder lá o formulário com as questões, né, e aí clicar no link para poder validar a presença de vocês, né, e também assistir as videoaulas que são preparadas com tanto carinho pelos professores, né, fazer os exercícios, fazer as atividades, ok? Então vamos pegar os materiais aí, vamos começar a nossa aula. A gente vai fazer aqui uma breve revisão do que foi trabalhado na aula anterior. Na nossa aula anterior, a gente analisou os elementos composicionais do gênero discursivo conhecido como depoimento. Fizemos também análise linguística com relação aos pronomes utilizados na referenciação. Estudamos ali o que são anáforas, o que são catáforas, como que os pronomes eles permitem ao escritor tornar o texto com maior coesão. Aí assim evita a repetição desnecessária de palavras que já foram referenciadas no texto anteriormente, que são as anáforas, ou palavras que ainda serão referenciadas, e para evitar essa repetição desnecessária, a gente aprendeu ali como que os pronomes, como que alguns termos e expressões produzem essa coesão maior no texto e deixa o texto, do ponto de vista da estética linguística, bem melhor, tanto para o escritor quanto para o leitor, certo? Então, para essa aula, o objetivo é a gente continuar trabalhando com a questão das características do gênero depoimento, né? E a gente vai fazer uma retomada das figuras de linguagem, especialmente a metáfora, a comparação, e vamos ver quais são os critérios estabelecidos para a produção dos depoimentos, ok? Começando então, galera, vamos lá? Vamos começar aqui com um depoimento de vítima de cyberbullying. A palavra cyber se refere a tudo aquilo que se manifesta aí nos cyberespaços, Então a gente tem hoje um momento de cybercultura, que são os espaços virtuais, Os espaços virtuais que permitem aí que quando a gente tem acesso aos equipamentos multimediativos, aos tablets, iPhone, iPads, celulares, que tem aquela ferramenta, aquelas ferramentas digitais que possibilitam fazer a interação com as pessoas, em quaisquer lugares do mundo, a gente tem aí que estamos lidando nos ambientes virtuais, que são os considerados cyberespaços, E o bullying é uma palavra já conhecida de vocês, A gente vai retomar de novo um pouquinho o conceito de bullying aqui nessa aula, Então a gente vai trabalhar agora como que nos espaços virtuais, nas redes sociais, é possível as pessoas acabarem, às vezes, cometendo ações consideradas infracionais, cometendo às vezes crimes cibernéticos que podem inclusive implicar aí numa demanda judicial. Então é bem importante a gente prestar bastante atenção, para a gente acabar, para a gente não caindo nesses equívocos às vezes, por considerar situações às vezes que é comum, que é do dia a dia, compartilhar uma foto, compartilhar às vezes uma imagem, compartilhar um depoimento que às vezes em alguns momentos possa ser ofensivo para alguém e a gente às vezes sem ter a intenção acabar também caindo no cometimento de um ato infracional, certo? Então vamos começar aqui com a leitura desse depoimento. Raíssa, 13 anos, conta que colegas de classe criaram uma comunidade no Orkut, rede social criada para compartilhar gostos e experiências com outras pessoas, em que comparam fotos suas com as de mulheres feias. Tudo por causa de seu corte de cabelo. Eu me senti horrorosa e rezei para que meu cabelo crescesse depressa. Os nomes foram trocados para preservar a identidade dos entrevistados. Então aqui a gente tem o início do depoimento publicado na revista Nova Escola. Vamos continuar com a leitura. O meu caso se trata de um cyberbullying. Havia um grupo de alunos na minha sala que não gostavam de mim, e foi aí que tudo começou. No começo, eles provocavam na minha frente, mas eu nunca me escondi por causa disso, e resolvi contar o problema aos meus pais. E, depois,
para uma professora. Para resolver o caso, ela sentou comigo e com as meninas. Depois dessa conversa, as provocações na minha frente pararam, mas eu descobri que havia uma comunidade em um site de relacionamento criada exclusivamente para me zoar. Quando vi, queria enfiar minha cabeça em um buraco e me esconder para sempre. Mas não adiantaria nada se fizesse isso. Contei novamente para os meus pais e dessa vez eles foram ao colégio. Nós selecionamos todo o material que estava sendo veiculado na comunidade, que eram fotos minhas com chifres, nariz de palhaço e até mesmo com ameaças de morte. Não me deixei abalar por essas coisas e, ao invés de trocar de escola, apenas mudei o meu turno de estudo. A minha escola não resolveu o problema, pois as pessoas que fizeram isso comigo continuaram por lá, como se nada tivesse acontecido. Mas, por causa da minha atitude, não sofri por muito tempo e não fiquei com nenhum tipo de trauma. Agora, para lidar com isso, tenho um blog e escrevo sobre bullying e outros temas. Vamos revisar agora as características do gênero textual conhecido por depoimento, né? Então, o depoimento, ele geralmente tem esse cunho pessoal, né? Então, a gente vê que se tratam ali de memórias de situações vivenciadas por alguém. Então, se são memórias, geralmente a maioria dos verbos se apresentam no tempo pretérito perfeito, pretérito imperfeito, né, que é o passado. O pretérito se refere aos passados dos verbos. Geralmente esse texto se apresenta na primeira pessoa, né? Então é um eu que se manifesta, é um eu que relata, né, aquilo que vivenciou, aquilo que testemunhou, aquilo que pretende declarar em seu depoimento. Né, traz sempre algumas narrativas, né, então tem ali alguma sucessão de acontecimentos, né, para poder o leitor entender o que houve. Pode seguir uma linearidade cronológica ou não, né, às vezes a pessoa começa falando desde o início o que aconteceu e segue ali cronologicamente na sequência, depois, mais para frente e finalmente. E às vezes a pessoa pelo meio do caminho se lembra de alguns fatos ocorridos, né, e vai fazendo ali mesclando o tempo, né, o tempo em que os fatos aconteceram. Então, não necessariamente ela segue ali o que aconteceu primeiro, segundo e terceiro. Às vezes ela mescla esses acontecimentos. Geralmente, os fatos que vão num depoimento são bem importantes para a pessoa que está narrando, né? São verídicos, por isso que a gente se refere a esses acontecimentos como fatos, né? Porque são situações reais, não são situações ficcionais. São reais, e se refere também a como que ocorre ali o fluxo de consciência na memória pessoal do narrador, né? Como que o narrador vai se lembrando desses acontecimentos e como que ele vai relatando, certo? Então essas são algumas das características do depoimento. Vamos agora começar com um teste para ver como que vocês estão fazendo a correlação entre os conceitos. Questão 1. Observe o título desse depoimento e assinale a alternativa que contém o tema. O tema é o assunto, né? Depoimentos de vítimas de cyberbullying. Primeira proposta. O tema será a violência sofrida no ambiente escolar? Segunda proposta. O tema será a violência sofrida nos ambientes virtuais, podendo ter relação com o contexto escolar. Um tempo para vocês pensarem aí a alternativa correta.
Retornando então, pessoal, quem marcou a segunda proposta de alternativa, parabéns, né? Conseguiu captar aí, né, quais são as relações conceituais que estão presentes. Então, o tema será a violência sofrida nos ambientes virtuais, né, tendo em vista aí os diversos equipamentos multimediativos que nós temos à nossa disposição para poder interagir, para poder se comunicar com as pessoas. E pode ter relação com o contexto escolar, né? Já que a palavra bullying ela foi criada, esse conceito foi criado por se tratar inicialmente de situações de violência que ocorriam dentro do ambiente escolar, né? Nas interações humanas que ocorrem nesses espaços, certo? Vamos para mais questões? Primeiro vamos agora analisar alguns padrões de beleza, né? Já que foi um dos motivos ali que ocasionou aquele cyberbullying sofrido pela depoente, né? No caso do depoimento que acabamos de ler. Então vejam que existem padrões de beleza diferentes em várias culturas, né? Aqui vocês têm a imagem de duas modelos, né? Provavelmente elas têm uma descendência diferente, são oriundas de países diferentes, né? E cada qual, da sua maneira, tem a sua beleza, né? E essa beleza está sendo exposta nesse momento numa foto que as duas optaram por manter ali o mesmo padrão de gestos e tal, né? Para ilustrar bem como que as belezas são diferentes, né? Aqui a gente tem uma outra imagem de uma modelo também, né? Como vocês podem ver, pelas características mais ou menos, a gente faz inferências, né, dos países de origem, a aparência física, a forma de se vestir, tudo isso é algo que é socioculturalmente orientado por padrões diversificados nas mais variadas culturas que tem aí, né, nos diferentes países que tem pelo mundo, certo? Então vamos analisar mais algumas, né? Observem aqui uma beleza oriental, né? A gente tem mais aqui algumas ilustrações. Olha, quem será que é essa modelo? Da onde será que ela é? Né? Será que a gente consegue, só pela aparência física dela e pelas vestimentas, tentar acertar mais ou menos de que país que ela pode ser? E vamos voltar, né, ao conceito de beleza lá na Grécia, né? Eu trouxe aqui um texto para a gente ver como que se deu esse conceito de beleza no passado, né? Aí, como que a ancestralidade da nossa cultura via essa questão da beleza. Então, vamos fazer a leitura aqui para a gente retomar um pouquinho desse passado aqui, desse padrão de beleza no passado. A primeira tentativa de padronização da beleza humana de que se tem registro parte da Grécia Antiga, tanto que a palavra estética tem origem grega e significa compreensão pelos sentidos. O modelo de beleza ideal deveria combinar harmonia e equilíbrio, valorizando as medidas proporcionais. Isso valia também para as artes e a arquitetura. O culto ao corpo entre os jovens previa que fossem fortes para serem soldados ou atletas. Os exercícios físicos também eram comuns entre as mulheres, que evitavam o bronzeado, por não ser considerado belo. Então, na Grécia Antiga, né, tinha esse padrão de beleza, né, essa concepção da forma como eles ditavam as regras do que é ser belo ou não, né? E a gente vê aqui que para os homens, os jovens, eles tinham essa intenção de considerar belo aquele que poderia ser soldado ou atleta, né? Daí essa ideia generalizada de que o jovem tem que ser forte, tem que demonstrar, né, ali um porte físico de atleta, musculoso e etc., que acaba, às vezes, fazendo com que muitos se tornem escravos de anabolizantes, né, ou se tornem ali fitness freak, né, pessoas que são viciadas em academia e pelo excesso também acabam, às vezes, tendo determinadas doenças, né, sendo acometidos por determinadas patologias, né, e muitos, às vezes, chegam a óbito por conta disso, né, do excesso de anabolizantes, do excesso de atividades físicas, às vezes, orientadas por profissionais não muito bem preparados, né, e uma série de situações que as pessoas, às vezes, acabam se submetendo em prol da ditadura da beleza, para ser considerado belo, e tudo que é em excesso, a gente sabe, não pode ser saudável, né? Então, há de se tomar cuidado com isso também, né? Então, olhem aqui os padrões de beleza da Grécia Antiga. Então, observem que a mulher gordinha era considerada bela no passado,
né? Não tinha necessidade dela estar exibindo as costelas e etc., como hoje a gente vê aí, né? A gente estudou um pouquinho sobre anorexia, bulimia, a gente vê que às vezes esse padrão de beleza, ele faz com que a pessoa se torne meio que escravo disso, né? E esse processo de escravização em prol da ditadura da beleza leva muitas pessoas para clínicas de estética, para ficarem mexendo no corpo ali constantemente, né? Ou até para desenvolver anorexia, bulimia, né? Dentre outras patologias aí que acabam às vezes levando a pessoa a óbito, certo? Vamos dar uma lida agora num texto que eu trouxe para a gente ver como que era visto isso no Renascimento, pessoal. Vamos ler aqui comigo. Abandonados durante a Idade Média, os textos dos pensadores greco-romanos foram redescobertos, retomando os padrões e conceitos da antiguidade clássica. Voltando a valorizar o corpo feminino, o modelo de beleza do Renascimento supunha mulheres mais cheinhas, de ancas largas e seios generosos, o que se manteria até o final do século XVIII. Apesar dos vestidos volumosos, a cintura deveria ser marcada pelo uso do espartilho e era permitido que o decote mostrasse um pouco dos ombros. Vamos agora então para mais exercícios. Vamos reler o início do depoimento. Raissa, 13 anos, conta que colegas de classe criaram uma comunidade no Orkut, rede social criada para compartilhar gostos e experiências com outras pessoas, em que comparam fotos suas com as de mulheres feias, tudo por causa de seu corte de cabelo. Eu me senti horrorosa e rezei para que meu cabelo crescesse depressa. Como se constroem os parâmetros de beleza? Primeira possibilidade, são construções histórica e culturalmente edificadas, construídas? Ou, segunda possibilidade, as pessoas herdam geneticamente o gosto pela estética, pelos padrões de beleza. Reflita um pouquinho sobre essa questão e a gente volta na sequência. Voltando então, verificando aqui que quem marcou a proposta da alternativa primeira, né, não é por letra,
eram só duas alternativas, mas quem assinalou a primeira acertou. São construções históricas e culturalmente edificadas, né? Então a gente sabe que os parâmetros de beleza, os paradigmas, né, que são aquilo que define as concepções das pessoas a respeito do que é belo e do que é não belo, são culturalmente orientados, né? Cada cultura tem um padrão. E também elas seguem ali a questão temporal, né? A gente viu ali que na Grécia, no Renascimento, os padrões de beleza eram outros, eram diferentes dos padrões de beleza atual, né? Então, a gente vê que isso é uma construção histórica, é ao longo do tempo e depende de cada cultura, certo? Vamos para mais um exercício, galera. Leiam aqui comigo, exercício 3. Vamos retomar este fragmento do texto. O meu caso se trata de um cyberbullying. Havia um grupo de alunos na minha sala que não gostavam de mim, e foi aí que tudo começou. No começo, eles provocavam na minha frente, mas eu nunca me escondi por causa disso e resolvi contar o problema aos meus pais e, depois, para uma professora. Essa atitude pode ser considerada, primeira possibilidade, assertiva, pois ela tentou resolver por meio do diálogo? Ou, segunda possibilidade, equivocada, pois ela deveria evitar o assunto. Um tempo e a gente volta na sequência. Retornando então, pessoal, olha lá, quem marcou a primeira proposição como resposta correta, parabéns. Né? Então, ela teve uma atitude assertiva. Né? A assertividade é um termo utilizado muito na psicologia para orientar o nosso comportamento sempre naqueles momentos em que alguém de alguma forma nos magoa. Né? Então, como que a gente vai agir após ter sido magoado por alguém? Então, a assertividade vai orientar no seguinte sentido: tenta conversar com a pessoa, né? Tenta expor o seu ponto de vista de uma forma que também não seja ofensivo para ela, né? Então, use argumentos, use o diálogo, um diálogo no sentido de apaziguar a situação, de promover a paz para solucionar o conflito, né? Então, essa é a melhor estratégia para que a gente possa tentar aí mediar os conflitos que a gente vivencia no cotidiano e que são vários.
né? As pessoas, elas pensam diferente, têm opiniões diferentes. Então, como mediar isso tudo quando uma pessoa, às vezes, tem uma fala que desagrada, né? Ou tem uma ação, uma expressão facial, né? Um modo de olhar que, de repente, desagrada. E aí, como é que a gente vai mediar isso? Se isso está incomodando, a gente tem que agir com assertividade, né? Tentar, por meio do diálogo, estabelecer ali um acordo de paz, fazer um pacto de paz, sem também ser grosseiro, sem ser ofensivo, para não cair no mesmo equívoco, no mesmo erro que a pessoa que nos ofendeu caiu, certo? Então, parabéns para quem conseguiu captar aí essa questão. Então, aqui eu trouxe definição, né, do que é a assertividade. Vamos ler. A assertividade é a habilidade social de fazer afirmação dos próprios direitos e expressar pensamentos, sentimentos e crenças de maneira direta, clara, honesta e apropriada ao contexto, de modo a não violar o direito das outras pessoas, certo? Então, eu tento dialogar sem também ser ofensivo, né? Tentando ali fazer um acordo de paz para mediar o conflito. Questão 4 agora. Vamos ler. Se alguma situação de cyberbullying acontecesse com você ou com algum amigo seu, o que você faria para agir com assertividade? Então, essa é uma questão para você refletir e fazer aí um textinho, né, descritivo, descrever quais seriam as suas ações. Textinho curto, aí de 3 a 5 linhas, ok? E a gente retorna. Retornando então, galera, olha lá. Então, quem mais ou menos escreveu algo semelhante ao que eu proponho aqui como resposta correta, né, acertou, está no caminho certo. Então, agir com assertividade significa que a pessoa consegue dialogar com franqueza, com sinceridade, sobre algo que o outro fez
e não a deixou contente, sem magoar a outra pessoa, fazendo com que compreenda o ponto de vista e reconheça os seus erros. Certo? Então, esses são alguns caminhos para a gente atuar com assertividade ao longo da nossa existência, porque os conflitos sempre vão existir. Né? Onde tiver duas pessoas em interação humana, haverá conflitos de ideias. Então, como mediar esses conflitos, como ter essa sacada de assertividade, é que vai ser aí a cereja do bolo. Questão 5 agora, galera, vamos lá. Uma das características do depoimento consiste na redação de várias micronarrativas sintetizadas. Localize-as neste fragmento. Então, a proposta é vocês lerem este fragmento do depoimento e localizar em que momentos que existem essas micronarrativas, né? De uma forma resumida elas aparecem aqui, tá? Vou dar um tempo significativo para vocês fazerem esse exercício. Retornando então, pessoal, eu grafei as letras coloridas aqui para vocês perceberem então onde que ocorreram essas micronarrativas, certo? Se vocês aí descreveram de outra forma, só colocando as palavras iniciais ali, né, ou perceberam ali onde estão as micronarrativas, parabéns, conseguiram aí acertar, né? Então, depois dessa conversa, as provocações na minha frente pararam. Mas eu descobri que havia uma comunidade em um site de relacionamento criada exclusivamente para me zoar. Então essa foi uma descoberta dela, é uma micronarrativa, é uma das histórias que estão ali no meio do depoimento, certo? Na sequência também ela diz, quando vi queria enfiar minha cabeça em um buraco e me esconder para sempre, mas não adiantaria nada se fizesse isso. Então olha quais foram os sentimentos que essa ação desencadeou nela.
né? Isso poderia culminar, inclusive, numa depressão, mas ela conseguiu ter assertividade e lidar com essa situação frustrante, né? Foi ali construindo resiliência, que é essa capacidade que temos de tentar resolver os problemas, resolver as nossas demandas internas quando nos sentimos magoados com algo, né? Então, ali também a gente tem uma micronarrativa. Na sequência, ela diz assim: contei novamente para os meus pais e dessa vez eles foram ao colégio. Então, ela teve aqui uma atitude no sentido de tentar solucionar o problema. Então, ela desabafou, né, teve a parceria ali dos pais para poder se sentir confiante de que eles a ajudariam a resolver o problema. E finalmente tem aqui uma outra micronarrativa, quando ela diz também: nós selecionamos todo o material que estava sendo veiculado na comunidade, que eram fotos minhas com chifres, nariz de palhaço e até mesmo com ameaças de morte. Então, olha que cyberbullying bem crítico, né, essa situação vivenciada aqui pela depoente. Então, esse fragmento contém 4 micronarrativas sintetizadas, né? São resumidas, é feita uma síntese, por isso que são sintetizadas, certo? Então, o conceito de cyberbullying aqui, pessoal, para vocês. Então, é uma forma de bullying que se efetiva pela internet. É uma violência repetitiva e persistente que, efetivada por meio da internet, é direcionada a alguém para intimidar, humilhar ou maltratar essa pessoa, certo? Então, são as ações infracionais, né? No caso, se a pessoa tem de 12 a 18 anos, é considerado ato infracional. Se tiver mais de 18 anos, responde por crime mesmo, crime cibernético. Então, tomar muito cuidado para evitar que isso venha a acontecer, evitar aí possíveis demandas judiciais, certo? Então, aqui a gente tem uma imagem, né? A gente tem aqui uma espécie de anúncio publicitário, né? Que contém discurso verbal e não verbal, né? Diga não ao cyberbullying, né? Então, as palavras de ódio, o abuso, o desrespeito, né? Fazer com que a pessoa se sinta solitária, desprezada, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a gente tem também a questão da legislação, como eu já tinha dito, né? Então, o cyberbullying é passível de punição por meio do Código Penal, quando configura os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. É um crime de injúria que pode ser racial, né? E está previsto também no artigo 140 do Código Penal a exposição de imagens de conteúdo íntimo, erótico ou sexual. E também imagens que façam com que a pessoa se sinta ofendida de alguma forma e que ela não tenha autorizado a publicação dessas imagens. Então, tomar muito cuidado na hora de publicar fotos de colegas aí, né? Às vezes, nas situações de aniversário, as pessoas tentam fazer algumas brincadeiras, mas se isso for uma zoação e se isso pode magoar o colega, cuidado para não fazer aí um cyberbullying, certo? Vamos agora retomar as figuras de linguagem. Então, a gente tem a metáfora e a comparação. Na metáfora, eu digo: a Maria é uma flor. E na comparação, eu digo: a Maria é como uma flor. Eu estabeleço ali, por meio da palavra como, uma comparação. É isso que difere a metáfora da comparação. Vamos, então, pedir para vocês transcrever as frases abaixo, inserindo o elemento comparativo como. Tá? Vou dar um tempo significativo para fazerem esse exercício e a gente retorna na sequência.
Voltando então, pessoal, olha como ficou fácil esse exercício, né? Vocês tinham que transformar uma metáfora em comparação inserindo a palavra como. Então, a primeira frase ficou: a menina é como um doce. Aí eu tenho uma comparação. O amor é como o fogo que arde sem se ver. Comparação. Seu sorriso é como o sol em um dia de chuva. Comparação. E minha vida é como um conto de fadas. Então, qual que é a diferença? Se eu disser a minha vida é um conto de fadas, metáfora. Se eu disser a minha vida é como um conto de fadas, eu estabeleço o elemento comparativo como, então eu tenho uma comparação. Certo? Vamos para mais exercícios? No exercício 7, o que significa caluniar alguém? Alternativa A, disseminar mentiras sobre alguém. B, proferir afirmações falsas. C, proferir invenção que possa desonrar alguém. Ou D, todas as alternativas estão corretas. Escolham qual alternativa mais apropriada. Voltando então, acertou quem marcou a letra D, né? Todas as alternativas estão corretas. Mais um exercício, pessoal? Vamos ler. Com relação aos crimes cibernéticos, assinale a alternativa correta. Alternativa A, são passíveis de pena de prisão e ou medida socioeducativa? B, apenas os adultos podem ser punidos? C, os adolescentes não sofrem medida socioeducativa? Ou D, não há responsabilização para o agressor? Um tempo para marcar essa, que não está difícil também.
Retornando então, galera, quem marcou um X na letra A, parabéns, acertou mais essa, né? Então, os crimes cibernéticos são passíveis de pena de prisão ou medida socioeducativa. Prisão para quem tem mais de 18 anos, vai para a unidade do sistema penal, né? E medida socioeducativa vai para um centro socioeducativo quem tem entre 12 e 18 anos, certo? Então, eu acho que foi isso, né? Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Hoje a gente analisou um pouquinho a mais ali dos elementos composicionais do gênero discursivo depoimento e fizemos uma revisãozinha aí de metáfora e comparação. Agradeço muito a participação de todos e continuem em suas casas se puderem.